Boa noite, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui hoje. A gente vai dar início ao primeiro episódio do nosso aulão do zero ao render, onde eu vou te ensinar como que eu fiz esse lavabo aqui. Ao longo dessas 4 aulas, eu vou te mostrar todo o meu processo, desde a modelagem, como que eu faço para enquadrar minha cena, como que eu faço para configurar minha iluminação, meus materiais, até chegar naquela imagem bonita final. Só que antes disso, nessa primeira aula, eu gostaria de falar sobre alguns tópicos, alguns pontos que eu considero muito importante quando a gente vai pensar em renderização em projeto. Porque as pessoas, elas têm, a tendência de querer saber como que funciona a ferramenta, para que serve cada botãozinho ali dentro. E, gente, isso não é o mais importante, porque as pessoas elas têm a tendência de replicar a mesma coisa para todos os projetos. E no final a gente não consegue um projeto realista. Então, eu acho muito interessante a gente começar a pensar o que vem antes do render, o que vem antes da modelagem, para a gente começar a entender certas coisas, para depois a gente pensar em modelagem e em renderização. Eu trabalho basicamente com arquitetura de interiores. Então, a minha demanda hoje ela é quase que exclusiva de ambientes de interiores. E eu acabo fazendo todo o meu processo de projeto, desde o meu processo criativo até a minha entrega final para o cliente, eu faço tudo dentro da plataforma do SketchUp. Então, o meu detalhamento eu faço no layout e o meu projeto, o meu detalhamento, enfim, toda a minha modelagem eu faço dentro do SketchUp. E uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai pensar em projeto é que o projeto ele não é só aquela imagem que a gente entrega para o nosso cliente. Porque assim, o nosso cliente, a parte que ele vai entender é a imagem bonita, porque a gente está antecipando o sonho dele. Então, o seu cliente ele imagina um monte de coisas que para ele não é palpável. E a gente tem a capacidade, de extrair isso do nosso cliente e passar isso para um programa e entregar isso para o nosso cliente antes de ser, de fato, executado. Então, eu acho muito interessante, eu sou muito apaixonada por essa ferramenta. E eu acho que nós, arquitetos, designers, enfim, profissionais da nossa área, a gente tem que ter a sensibilidade de entender isso, de entender que é todo um processo. Eu costumo dizer que uma parte muito importante do projeto são as primeiras etapas, onde a gente faz o briefing com o cliente e a gente tem que captar todas as informações e ter essa sensibilidade que eu falei de absorver o que o cliente quer de fato e passar isso, tornar isso real, tornar isso palpável. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar enquanto estamos pensando em imagem de projeto primeiro, o nosso cliente ele não é capaz de entender o nosso processo criativo, porque se a gente mostra para ele a modelagem, ele não vai conseguir entender como que aquilo vai ficar no final. Porque quando a gente está fazendo as configurações de materiais, quando a gente faz uma configuração de iluminação, são várias coisinhas ali que a gente sabe o que significa, mas o nosso cliente não vai saber. Então eu gosto, desde a primeira apresentação, mostrar já um render básico, numa qualidade baixa, para o meu cliente entender o que eu pensei de fato. E isso, gente, isso acaba evitando, eu acho que 80 e poucos % do retrabalho da gente ter que mudar alguma coisa, porque o cliente às vezes não entendeu o que a gente quis dizer. Então é muito importante essa troca, a gente entender o que o cliente quer e o cliente entender o que a gente pensou. Então, falando do programa mesmo, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente tem que abrir a nossa cabeça. Quando a gente vai replicar para o 3D o real, a realidade que existe, eu acho que a gente tem que ser muito observador nos detalhes, A gente vai trazer da realidade para dentro de um programa tudo que já existe. Então, a gente tem que saber como que os materiais se comportam, a gente tem que saber como que a gente pensou uma iluminação para a gente conseguir trazer aquilo de fato para o projeto.
porque às vezes a gente não consegue passar emoção, né, com o nosso projeto, porque a gente está replicando alguma coisa que a gente viu ou que a gente, enfim, aprendeu errado, e a gente está sempre apresentando as nossas imagens da mesma forma. Imagens muito brancas, imagens sem emoção, imagens que não transmitem aquilo que está dentro da nossa cabeça. Eu vou espelhar para vocês aqui a minha tela e eu vou mostrar para vocês alguns pontos que eu gostaria que vocês entendessem para depois a gente passar para essa parte do programa em si, né? Modelagem, configurações, enfim. Então, olha só, eu vou mostrar para vocês aqui, feita essa imagem, há bastante tempo postado, vocês podem ver como que a cena tá lavada, ó, entra muita claridade, o céu tá um azul assim, quase branco, a planta aqui tá quase branca e entra essa claridade toda aqui e todo o meu quarto fica com uma cena assim, branca, não fica aquela cena quente, não tem aquele jogo de luzes. Aí depois de um tempo, né, eu refiz esse ambiente também. Vou mostrar para vocês. E ficou assim. E aí aqui eu consegui transmitir para a imagem exatamente o que estava dentro da minha cabeça, né? A gente tem aqui uma iluminação mais amarelinha, tá de dia, então o quarto tá claro. Aqui entra uma luz, você vê que aqui tá mais claro. E aqui no cantinho vai escurecendo, vai ficando mais amarelinho. Eu coloquei uma iluminação aqui dentro do armário, que na outra imagem eu não consegui mostrar de tão claro que estava o ambiente. Então, assim, são esses detalhes que a gente tem que se atentar. E aí, eu vou fechar aqui e eu vou mostrar para vocês algumas imagens. Por exemplo, eu fui pegando essas imagens, né, no Instagram, no Pinterest, para mostrar para vocês. A gente tem aqui, gente, uma cena que ela é uma cena informativa. Por quê? Você olha para essa cena, você entende como que o ambiente funciona. Você vê que é uma sala, vocês veem que tem aqui um espaço externo, a gente vê que a iluminação está entrando daqui, então essa lateral está mais clara do que essa lateral. A gente consegue entender aqui as nossas texturas. Então são coisas que a gente tem que se atentar antes de pensar em renderização. Porque o render, ele tem alguns pilares que a gente precisa de atender. E o primeiro pilar é a gente sempre se preocupar com referência. A gente tem que buscar sempre ter referência para depois a gente replicar isso. Então, a gente tem que entender como que uma fotografia de fato funciona para a gente replicar isso para um programa, né? Para o nosso 3D, ele se confundir com a realidade. A pessoa olhar e falar, poxa, que lindo, será que isso é real ou isso é um render? E às vezes, gente, a gente vê projetos lindos por aí, projetos que nós que somos da área, a gente fala, poxa, a pessoa pensou em coisas tão legais, mas ela não conseguiu transmitir isso para a imagem dela. Porque às vezes ficou uma imagem escura, aí a pessoa tem a tendência de achar que uma boa imagem é uma imagem clara. Eu mostrei para vocês que não é. Então, a gente tem que saber essa diferença, né? A gente tem que saber enquadrar uma cena, porque às vezes a pessoa faz aquele render, a imagem está toda torta, as paredes estão todas tortas, aquilo não traz harmonia, aquilo não traz aquele sentimento agradável para o olhar da gente. A gente não olha e fala, nossa, que ambiente gostoso, que ambiente harmônico. Então, o primeiro pilar são as referências, né? E a partir disso, a gente vai pensar em iluminação, como que a iluminação funciona, né? Dentro do... Cada imagem, ela tem uma iluminação. Por exemplo, ó, essa imagem aqui, vocês podem perceber que tem uma iluminação amarelinha aqui, né? Nessa tabiquinha, nessa sanca. E vocês podem ver que é uma cena mais clara, uma cena que não tem muito jogo de luz aqui, né? Tá entrando muita luz aqui dessa porta, é uma porta muito grande, com vidro. E, por exemplo, essa cena, você vê que tá de dia, a luz tá vindo daqui, e a gente vê também todo o contraste aqui das texturas, a gente vê a iluminação, a gente vê que não tem iluminação artificial nessa cena. Essa outra cena aqui, ó, a gente tá vendo de fora para dentro. Então é interessante a gente sempre observar, por exemplo, essa cena, a gente não vê uma iluminação natural nela, a gente vê que é uma iluminação mais amarela, é um bar, então assim,
é um lugar que ele tem que ser mais agradável, mais aconchegante. Então, essa cena aqui, ó, ela é uma cena informativa, ela te mostra que isso aqui é um bar, é um restaurante. Aqui é uma cena decorativa, você tá vendo um ângulo, você não entende muito bem o que seria isso, mas você consegue ver os detalhes, o detalhe aqui na textura, a iluminação mais baixinha, um ambiente mais intimista. Então, ó, aqui, por exemplo, aqui a gente tem uma cena que ela é informativa porque você consegue entender o que é isso. Você vê que é um quarto, você vê que tem uma banheira aqui, tem um espaço externo. A gente tem que sempre observar, ó, como a iluminação se comporta, porque, gente, a primeira iluminação que a gente faz num projeto é a iluminação natural. E quando a sua iluminação natural ela está fechada, você olha e você sente que o ambiente já está bem iluminado, sem a iluminação artificial, aí você começa com a iluminação artificial. No nosso caso, por exemplo, do lavabo, não temos iluminação natural. Aí a gente vai trabalhar só com iluminação artificial. Mas se tivesse um basculante, a gente primeiro trabalharia a iluminação natural. Então aqui, ó, vocês podem ver que a luz está entrando, a gente também não tem iluminação artificial nesse ambiente. Aqui já é um ambiente externo, aí a gente vê como que funciona. É uma imagem também informativa, você entende exatamente o que é isso. Essa imagem, ela também é informativa. Eu gosto muito sempre, gente, de observar o detalhe das texturas, o quanto que uma textura tem de brilho, o quanto que ela é mais fosca. Então, uma coisa que a gente sempre tem que pensar, tá? Todos os materiais vão refletir, o mínimo possível, mas eles vão refletir. Então, a gente nunca vai ter um material que não vai refletir nada. Ele sempre vai refletir um pouco de luz, por mais que ele seja fosco. E são essas observações, esses detalhes que a gente tem que se atentar quando a gente está fazendo o projeto, porque na hora de replicar essa realidade para dentro do seu 3D, você tem que entender como que os materiais se comportam, como que a iluminação vai se comportar, porque tem gente que, por exemplo, pega e coloca um retângulo de luz no teto. E aí você quer uma iluminação mais intimista, só que aquele ambiente branco, tipo, eu mostrei para vocês que eu já fiz. Então, a gente sempre tem que observar esses detalhes e, gente, a prática leva à perfeição, sempre. Então, não adianta você vir aqui, assistir minha aula e achar que você vai sair daqui fazendo o melhor render do mundo. É praticar, é sempre pegar ambientes de teste e ir fazendo diferentes tipos de iluminação e sempre configurando seus materiais e renderizando numa qualidade mais baixa para ver como que aquilo funciona. Então, assim, a gente sempre tem que pensar dessa forma. Tudo é teste, é observação e teste. E aí eu vou mostrar para vocês, ó, outras imagens. Aqui a gente entende exatamente como esse ambiente funciona. É um banheiro, a gente vê aqui, ó, as ripas de madeira, a gente vê a luz entrando, como que essa luz reflete no ambiente. A gente tem aqui um outro ambiente, nesse outro ambiente a gente vê também a luz entrando, é um ambiente também informativo, você vê exatamente como funciona, linhas muito retas, é um ambiente que todo ele foi fotografado sempre em linhas retas, porque a gente também tem ambientes informativos em perspectiva. Então aqui, ó, a gente tem um ambiente informativo em linhas retas. Aqui a gente tem um ambiente informativo já em perspectiva. Você vê aqui você vê ângulos. Então, ó, a gente sempre observando a iluminação, o comportamento dos materiais. Você vê que em perspectiva, o ângulo ou um enquadramento mais reto, você vê que as linhas do seu projeto, ó, elas devem ser sempre paralelas à lateral do seu computador. Elas não podem ser todas tortas, porque isso não vai trazer realismo para a sua imagem, não vai trazer harmonia para a sua imagem, vai ser uma imagem assim esquisita de olhar. Então, ó, vou mostrar para vocês mais algumas imagens. Aqui também é uma imagem informativa, você entende como esse ambiente funciona e você tá com o ambiente em perspectiva. Então, gente, quando a gente vai entregar um projeto, a gente sempre tem que se atentar a isso, a fazer uma imagem que passe uma informação. A gente pode até fazer imagens criativas, mas a imagem informativa, ela sempre vai mostrar o que está acontecendo no seu ambiente, o que tem dentro daquele ambiente.
Então a gente sempre tem que se atentar a isso. Aqui, ó, uma imagem, essa imagem ela é criativa, né? Ela informa, mas ela é mais criativa, ela tem um toque, né? Mostrando pequenos espaços dessa cozinha. E ela é criativa, ela é de frente, né? Ela é em um ângulo reto, ela não é em perspectiva. Aqui, ó, a gente tem mais uma imagem informativa em perspectiva. Aqui a gente tem uma imagem criativa. A gente olha para esse espaço, a gente entende mais ou menos, mas a gente vê que é um detalhe. Então a gente tem aqui, gente, eu queria mostrar para vocês como que vai se comportar esse background aqui atrás, que seria essa imagem da cidade. Isso é uma foto, mas o 3D ele funciona da mesma forma. Então você tem que tentar mostrar, né, para o seu cliente ou para o seu espectador ali o que realmente está acontecendo. Porque se você coloca essa imagem mais alta, parece que isso aqui está mais baixo. Aqui não, aqui a gente vê que é um prédio, ou pelo menos é um cômodo mais alto, porque você vê que esses prédios são altos e eles estão, né, mais abaixo. Então, tudo isso a gente tem que se atentar, né? A posição da nossa iluminação, porque quando a gente tem um ambiente, essa iluminação a gente vai querer que ela rebata de alguma forma dentro desse ambiente. Então, sempre mexer no nosso norte, mexer no nosso horário do dia, até a gente ter uma iluminação que a gente goste. Aqui, ó, mais um ambiente, é uma imagem informativa, porque você entende que isso aqui é uma área gourmet, né? Mas ela pega uns ângulos diferentes, ela não é tão ampla, né? Então, ó, a gente tem aqui uma imagem informativa também, mostrando bem essa sala aqui, pé direito duplo, é a porta muito grande, esse ambiente externo, a gente vê que tem aqui, né, uma água. Então, assim, tudo isso, gente, a gente vai observando, ó, esse banheiro, olha que interessante, a gente tem aqui uma imagem informativa e aqui já é uma imagem criativa. Você vê só um pedacinho, fica uma imagem bonita, né? Mas ela não te traz tantas informações do que está acontecendo ali naquele espaço. Então, ó, mais uma imagem criativa. E eu gosto muito dessas imagens com texturas, porque aqui, ó, a gente consegue entender, né, observar exatamente como se comportam essas texturas, ó. A gente vê aqui, né, a madeira, a gente vê o tecido, a gente vê que a roupa de cama, você vê que ela não é completamente lisa. Às vezes você vai colocar uma roupa de cama chapada, isso tira o realismo da sua imagem. Então, a gente vê aqui que é uma roupa de cama com, né, uma textura ali, aqui outra textura. Aqui a gente vê a nossa iluminação, a gente sabe exatamente que ela tá vindo daqui, ó. Porque ela tá batendo aqui, você vê o reflexo ali. Então, tudo, gente, tem que coincidir. Você não vai colocar uma imagem, né, do lado de fora da sua cena de um entardecer igual eu fiz e colocar uma iluminação super clara, porque isso tira o realismo, não condiz aquilo que você está fazendo. Então, sempre buscar algo que replique a realidade. Então, eu vou passar aqui para as próximas imagens. Aqui a gente tem mais uma imagem, né? Essa imagem de canto. A gente consegue entender que é uma cozinha, tem, né, esse ângulo aqui em L. A gente entende os materiais, a gente vê esse vidro canelado aqui e aí a gente vai observando, tudo é observação. Ó. Aqui a gente tem já uma imagem de uma área gourmet em perspectiva, a gente entende como funciona, a gente vê como se comporta. Olha o que eu falei sobre tudo refletir. Você tá vendo que é fosco esse material, mas ele reflete luz, ele tá mais claro aqui onde a luz bate. Então, gente, são esses detalhes que a gente tem que observar para replicar lá depois para o nosso 3D. Aqui a gente vê o couro, ó, o couro ele tem um brilho, ele tem uma textura, né, diferente, lisa. A gente vê aqui o nosso ripado. Aqui é uma cena que a gente pode ver também novamente essa composição de materiais. Ó, a gente tem um tecido aqui, a gente tem aqui tipo um material aqui de uma cesta, um tapete, a gente tem aqui tipo uma ardósia, um porcelanato diferente.
Então, a gente vai observando, a gente vê que a luz vem de frente, tem aqui todo o sombreado que ela gera nesse ambiente. Aqui a mesma coisa que eu falei, ó, o tecido, ele não é completamente liso. A sua cena, ela tem que ter uma composição, uma baguncinha, um amassadinho, uma coisinha fora do lugar. Tudo muito impecável também não traz realismo. Tudo muito impecável não traz realismo. Aqui, por exemplo, ó, a gente tem esse, né, me parece uma área externa com uma banheira. Então, assim, ó, os detalhes, voltamos na primeira imagem. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é que quando a gente vai pensar em renderização, em modelagem, primeiro a gente pensa em observação, em referências. Porque não adianta a pessoa saber tudo, saber como funciona o programa, saber para que serve cada botão, e na hora que ela vai fazer o projeto dela, na hora que ela renderiza uma imagem, você fala, poxa, mas não condiz com tudo que ela sabe. Porque a pessoa é menos importante saber como funciona o programa, até porque o SketchUp é um programa muito intuitivo. O V-Ray, quando você pega o jeito ali, ele parece complicado, mas ele também se torna uma ferramenta que, se você souber, né, como trabalhar com essa ferramenta para otimizar o seu tempo, é uma ferramenta que eu adoro trabalhar, eu não abro mão, porque é uma ferramenta que eu não acho tão difícil de trabalhar, tá? Quando você pega o jeito do material, até porque você não tem que ficar configurando o material toda hora. A gente sempre buscar e formando a nossa biblioteca de blocos, a nossa biblioteca de materiais, são coisas que hoje eu tenho e que otimizam o meu tempo em quase 100%. Então eu pego para fazer um projeto, eu já tenho tudo previamente ali pronto e eu vou só sempre adaptando as novas situações. Porque assim, gente, eu falo que tempo é dinheiro. Então você ficar ali querendo aprender cada coisinha, cada botãozinho, a não ser que você queira dar aula disso, que você queira ensinar realmente, isso não vai te servir para nada. Então, se você hoje tem um escritório, você é estudante, você usa essas imagens para aumentar seu portfólio, para usar o Instagram, que é uma vitrine do nosso trabalho, para as pessoas conhecerem o seu trabalho. Se você utiliza isso para entregar um trabalho de faculdade, para apresentar para o seu cliente, você saber, né, chegar num resultado final satisfatório, isso é suficiente. Você não precisa de ficar ali sabendo cada detalhe. Não. As coisas, elas são mais simples do que parecem. Então, é igual eu estava falando para vocês, a gente tem esses pilares, que são referência e observação. E dentro de observação entra, né, essa questão de iluminação. Você saber replicar para o seu projeto a iluminação, a sensação que você quer dar com aquilo. E você ter o pensamento, né, eu falo de observação, porque, por exemplo, você vai texturizar o seu projeto. Aí a pessoa vai lá, né, e faz aqui, igual a gente tem essa divisória em MDF, e coloca todos os veios deitados, mas o sentido não é esse, né? Então a gente tem que sempre se atentar a esses pequenos detalhes. E eu vejo direto, às vezes eu vejo, assim, até colegas de profissão, você vai fazer um móvel e você coloca o veio todo ao contrário, aí você fala, ou então estão aquelas repetições de marcação. Tudo isso vai tirar o realismo do seu projeto. Outra coisa que é muito importante, tá? Você ter a composição de cena. Então, igual eu mostrei pra vocês, uma baguncinha, um amassadinho, não tá tudo do mesmo jeito. Às vezes a pessoa vai fazer, né, colocar aquelas plantinhas uma do lado da outra. Aí você coloca todas iguais. Você não rotaciona, você não muda o tamanho de uma e outra. Aí você pensa, na realidade isso existe? Você tem lá todas as plantas exatamente iguais, com a mesma quantidade de folhas, com o mesmo tamanho. Não existe. Então, quando você vai fazer isso dentro do seu 3D, você tem que ter esse cuidado. Você tem que ter o cuidado de diferenciar as coisas, de tornar cada coisa individual, né? Cada coisa tem a sua individualidade. Então, uma coisa também que eu falo que é muito importante. Quando a gente está pensando em projeto,
a gente tem que entender a realidade no sentido de você não vai desenhar uma bancada com uma altura errada. Se você desenhar uma porta com uma dimensão errada, você desenhar uma bancada muito alta e às vezes um assento muito baixo, aquilo ali não vai ser real e aquilo vai tirar o realismo, né, da sua cena. E em questão de projeto, não vai ser exequível. Então, quando você não tem algo que você possa executar de fato, você não está fazendo um projeto de qualidade. Por isso que eu falo que projeto de qualidade ele não se resume só à imagem. Você tem que saber as medidas, você tem que saber como que você utiliza, você tem que saber, para a cozinha, eu não vou colocar um porcelanato polido na cozinha e no banheiro. Dentro do box, eu vou escorregar e vou cair. Então, a gente tem que saber, a gente tem que se atentar a esses detalhes de projeto mesmo, que são detalhes da nossa área, né, da nossa profissão. Então, o realismo da imagem e o realismo do projeto, ele também está ligado a gente não errar uma medida, por exemplo, porque isso não vai ser real. Então, por trás de uma imagem realista, a gente tem muitas coisas para se preocupar. A gente tem que conseguir, em primeiro lugar, extrair do cliente tudo que ele pensou. Depois a gente tem que conseguir traduzir isso para o projeto. E isso tem que ser real, isso tem que ser possível de executar. Isso tem que estar dentro dos padrões. E aí, a partir disso, você vai se preocupar em fazer uma imagem bonita para o seu cliente. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha só, espelhei minha tela de novo. A gente vê aqui que a gente tem, né, uma gaveta e um puxador cava. Então, gente, quando a gente vai representar isso em projeto, para fazer o 3D, a gente tem que representar o nosso puxador cava, porque na hora de detalhar o projeto, vai ser muito mais fácil. A sua mão de obra, a pessoa que for pegar para executar seu projeto, ela vai entender exatamente o que você pensou, como você pensou esse puxador. Então, ó, vou mostrar outros para vocês, um outro tipo de cava. Isso tudo a gente consegue replicar lá dentro do 3D. Aqui, por exemplo, a gente vê, né, que é tipo um revestimento cimentício. E olha, gente, uma coisa que eu sempre falo, você não vê uma quina em 90 graus. Você não vê uma quina reta. Por quê? Porque quando a gente vai fazer um projeto dentro do SketchUp, a gente tem que abaular as nossas quinas. Porque na hora que a gente vai renderizar, a luz bate naquela quina. Se ela for uma quina viva, vai perder o realismo da sua cena. Aí, gente, a gente tem que pensar em outra coisa. Eu, por exemplo, utilizo o SketchUp para fazer minha modelagem para detalhar no layout. Quando eu vou detalhar, eu não vou abaular essas quinas. Por quê? Porque eu vou perder meu ponto de referência. Então, quando você abaula a quina, você perde ponto de referência para cotar, né? Para pegar um ponto a outro e saber a dimensão. Então, às vezes, quando eu vou renderizar e fazer o projeto, o detalhamento, né? O projeto para execução, aí eu salvo em 2 projetos diferentes, um para eu fazer o detalhamento, o outro para eu renderizar. Porque, né, se for muito evidente essa quina viva, ela vai tirar o realismo da sua cena ou ela vai te atrapalhar, se você abaular, ela vai te atrapalhar no seu projeto. Então, a gente tem que sempre pensar nesses detalhes. Aqui, ó, um outro puxador cava. Então, isso tudo, gente, a gente consegue replicar. Aqui o que eu falei sobre a gente ter, né, a nossa baguncinha, um amassadinho na cama, uma roupa de cama mais bagunçadinha. Então, é isso, gente. Quando a gente vai pensar em renderização, a gente tem a tendência, né, de resumir o nosso pensamento àquela imagem final e querer entender como funciona o programa. E o programa, gente, ele é muito simples. Se você pegar e estudar o programa em uma semana, você consegue fazer imagens realistas. Então, eu acho importante a gente não resumir o nosso pensamento enquanto profissionais somente à imagem,
Mas a imagem, ela é um ponto muito importante do nosso trabalho, porque é através dela que o seu cliente vai entender o que você pensou. Hoje a gente tem essa ferramenta em mãos e eu acho assim incrível, porque é algo que antecipa o que vai vir a existir, o que vai ser construído. Então a gente tem que sempre aproveitar o que a gente tem, né? Então, gente, é estudar. Enfim, é estudar essa área que é tão linda, tão rica de informações e utilizar o seu projeto, aprender a renderizar, observar a realidade, porque observar a realidade não é só para fazer uma imagem bonita. Observar a realidade é para você conseguir replicar um puxador cava, é para você conseguir replicar algum material que exista dentro até do seu detalhamento. Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender o que eu quis passar para vocês. Na próxima aula a gente já vai entrar, com menos parte teórica e mais prática. Eu já vou começar a modelar com vocês o ambiente e aí a gente vai para a parte gostosa para a gente ver aquela imagem final bonita. Mas eu não poderia deixar de falar isso com vocês, porque é muito importante, gente. A gente tem que sair daqui com essa mentalidade de que arquitetura, design, projeto não se resume à imagem bonita. Tem muita coisa por trás que você tem que fazer para chegar naquela imagem bonita, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.